Fala aí, nação culé, todos os amantes de futebol ligados aí no canal do Garibaldo, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje vamos falar sobre o jogo da seleção ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a seleção venezuelana. O que eu vim aqui primeiro falar sobre, eu vou fazer aqui uma análise sobre o jogo, sobre o empate e o que eu acho. Eu vou apontar alguns erros e ver o que eu espero dessa seleção agora no Diniz. Esse foi o terceiro jogo do Diniz no comando. Lembrando que por enquanto ele é provisório, né, até chegar o Ancelotti. Mas assim, até lá, até a chegada do Ancelotti, o que a gente pode esperar da seleção? Bom, vamos começar a análise do jogo. O primeiro tempo que deu para ver desde o princípio foi um domínio total do Brasil. O Brasil, pra você ter noção, terminou o primeiro tempo com 72% de posse de bola. Ele entrou, eu lembro que ele entrou com o Rodrigo na ponta direita, o Rodrigo sempre puxando mais pro meio, tentando igualar com o Neymar, tentando se aproximar do Neymar e cortar para a área. O Neymar para mim fez um grande jogo. Neymar, já vou até adiantar para mim, foi o melhor jogador. Para mim, Neymar foi o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador em campo. O melhor jogador foi Neymar do jogo. Foi uma excelente partida. Foi o que mais procurou o jogo, o que mais se dedicou na partida. Neymar teve uma atuação para mim ótima. Não foi perfeito, ele deu assistência. Não vou fazer que foi uma atuação perfeita, realmente, mas foi uma atuação muito boa. Ele fez o que ele tinha que fazer no jogo, ele tentou perder umas 4 finalizações muito bem. Não foi gol, mas tipo aquela finalização que você olha, tinha que falar, tinha que arriscar mesmo, deu um chute, a bola passava perto. O Vini Júnior não foi bem. E agora falando mais, o Richarlison também tá numa fase terrível. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu até gosto do Richarlison, na minha mais humilde opinião, mas não tá dando pra ele. Eu acho que ele pode até continuar sendo convocado, mas sendo um reserva. Dá uma chance pra... E o 9, vou até adiantar uma opinião minha aqui. O 9 da seleção não devia ser agora o Richarlison, devia ser... A minha opção seria o Vitor Roque. Com o Vitor Roque lesionado, a gente podia dar chance para jogadores como Marcos Leonardo ou Pedro, tá? Mas, por enquanto, Richarlison não dá. Mas para ser o 9 titular. E falando sobre o jogo, começou com o Brasil indo para cima da Venezuela. A Venezuela jogando, óbvio, por uma bola. Que quase qualquer seleção que vem aqui pro Brasil para as eliminatórias vai jogar por uma bola. Qualquer um sabe que o Brasil é favorito contra qualquer seleção, menos a Argentina ou Uruguai. Mas fora essas seleções, o Brasil é o favorito sempre. Então, o que eu vi foi uma seleção com a marcação muito à frente, com zagueiros. Uma coisa que eu achei bem interessante foi os zagueiros, principalmente o Gabriel ou o Marquinhos, mas o Gabriel principalmente, avançando bastante, passando às vezes a linha de meio de campo, apoiando bastante o ataque. Os laterais, o Danilo e o Arana também, assim, bem ofensivos, mas não tão ofensivos, um ofensivo mais equilibrado, sempre apoiando os meios, apoiando mais o meio de campo. Já que os pontas, principalmente o Vinícius Júnior, não estavam tendo um bom jogo. Então acho que esse foi o caso também do tentar uma infiltração por dentro. Já que a Venezuela estava uma marcação muito compacta. Foi o que eu vi. Esse foi o primeiro tempo. O Brasil achou um gol no escanteio que o Neymar cobrou. O Gabriel fez um gol. O Gabriel, para mim, foi um nome que eu quis que fosse para a Copa do Mundo. Que o Gabriel é um excelente zagueiro, na minha mais humilde opinião. Pra mim, Gabriel era a presença carimbada na seleção em todas as convocações. O Gabriel também até tem que ser titular, um zagueiro canhoto que tá tendo excelente desempenho no campeonato inglês, na Premier League com o Arsenal. Então, pra mim, não tem por que deixar o Gabriel de fora. Pra mim, Gabriel por enquanto até titular, tá? Ele foi muito bom. Marquinhos e Gabriel foram uma boa dupla de zaga, 2 zagueiros técnicos que foram pra frente, assim, apoiando bastante. Uma coisa que eu até gostei, assim, do cara. Porque o dinizismo, por enquanto, por mais que seja por enquanto ainda bem falho, né? Vou ser sincero, por enquanto tá um time falho, porque assim, ainda não empatou com a Venezuela. Tem características até interessantes. Não tem uma amplitude. Uma coisa que eu vou até falar, o time não tinha uma amplitude muito alta, então a característica do dinizismo sempre compactava muito perto de um lado. Ele concentra muitos jogadores em um lado do campo, uma amplitude baixa. Amplitude, só para explicar aqui, é a largura de um
ponta a outro, ou de um lateral a outro, de um canto a outro assim no campo, enquanto o time tá ou atacando ou se defendendo. E a amplitude de ataque dele sempre baixa e concentrando os jogadores em um certo lado do campo. A maior parte do tempo do lado esquerdo. Então, assim foi o primeiro tempo, tanto é que o Brasil abriu um placar 1-0, 72% de posse de bola, e não estava mal, só não estava conseguindo desenvolver um jogo bom, não estava conseguindo, não sei que palavra eu posso usar, mas não estava conseguindo desenvolver um jogo bom o suficiente. Tanto é que 1-0 só. Aí começa o segundo tempo, chega a fazer um segundo gol anulado, na minha visão acho que até bem anulado, e aí o Diniz até mexe na equipe, ele bota Gerson, que pra mim não entra bem, o André Trindade entrou mais ou menos, o Jesus e o Cunha, acho que até um problema do Diniz não foi esse, as substituições que ele fez no segundo tempo enfraqueceram o time, porque do que eu me lembro, entrou o André Trindade do Fluminense, o Gerson, o Cunha e o Gabriel Jesus. Os 4 não entraram bem. Pra mim, o pior até foi Gerson, que ele falhou no lance do gol. Quem lembra, o Gerson tava marcando o jogador, ele perde a bola, o lance segue e tem o gol da Venezuela aí. Foi uma falha do Gerson, o gol da Venezuela. Por mais que tenha sido um golaço. Eu vi até gente chamando Rony Rústico venezuelano. Foi um golaço, mas foi uma falha do Gerson. E eu vou ser sincero com vocês. Por mais que eu até acho que é início de trabalho, que a gente tem que assim, ter paciência. Até porque a gente tem que lembrar que seleção não é igual clube, que tem muito tempo de treino. Acaba que às vezes fica uma coisa muito genérica numa seleção, porque você tem que implantar um esquema tático, talvez não inteiro, porque você não tem o mesmo tempo de treino que clube. Às vezes você chega, tem 4 dias de treino até um jogo numa seleção, depois outros 4, e depois, tipo assim, 8, aí dá 8 dias de treino em um mês só. Isso nas datas FIFAs. Então, seleção a gente tem que saber que não é de clube. Mas mesmo assim, empatar com a Venezuela em casa, pra mim, é inadmissível. Em qualquer contexto, o Brasil empatar com a Venezuela, principalmente com os jogadores que tinham em campo, é inadmissível. Em qualquer contexto, nesse mais ainda. Resumo, empate inadmissível. No segundo tempo, o Brasil tentou fazer o gol e não conseguiu. O Neymar continuou bem no segundo tempo, ele cansou, até porque ele tá sem ritmo de jogo, ele jogou muito pouco esse ano. Mas no segundo tempo ele ficou mais cansado. O juiz também pegou muito no pé. Daí o Neymar ficou de cabeça quente. Enfim, o Vinícius Júnior não teve uma boa atuação. O Richarlison também não. Então, em análise do jogo o Brasil fez uma boa partida? Não. Fez uma partida ruim? Também não. Fez uma partida bem mais ou menos. Entendeu? Não fez uma boa partida e não fez uma partida ruim. Fez um jogo bem mais ou menos. E o que eu espero daqui pra frente, pro time do Fernando Diniz. Vamos considerar até a chegada do Ancelotti. Eu acho que pode ser, que ainda tem a evoluir esse trabalho. Lembrando que o Diniz tem um estilo de jogo até diferente da maioria dos técnicos brasileiros. Eu acho até que ele vai, talvez ele até perceba os erros. Que ainda tem um jogo contra o Uruguai, acho que tem mais algumas convocações. Vamos esperar como ele vai reagir aos erros desse jogo. O que eu quero ver principalmente a forma que ele vai reagir. Se ele ainda vai querer insistir em alguma peça ou outra, algum estilo ou outro, se ele já vai querer mudar. Eu quero principalmente ver a forma de reação dele. Por isso, eu quero ver a forma como ele vai reagir a esse empate. Eu já quero saber como ele vai entrar. Se ele vai entrar de novo com o Rodrigo, Neymar, Vinícius Júnior, com o Richarlison. Eu ainda não sei. Eu, sinceramente, como é muito começo de trabalho, eu ainda não faço ideia de como ele tá pensando em armar o time e reagir. Mas, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer agora é fazer um time que consiga jogar todo mundo para todo mundo em um estilo de jogo que consiga, além de aproveitar o bom futebol de todos os nossos craques que temos, também consiga se impor sobre o adversário, porque o Brasil é uma seleção que tem que se impor sobre qualquer seleção. Se impor, marcar em cima, pressionar. Eu sei que não dá para fazer isso com todas as seleções, principalmente as europeias, mas tem que fazer, apoiar, ir para frente. Outra coisa que eu espero é que que o Diniz continue dando muita oportunidade aos jogadores do Brasileirão. Então tem até alguns jogadores que eu acho que ele podia dar mais chances, não só do Brasileirão, até alguns jogadores da Europa. Por exemplo, um caso que eu acho que ele podia dar chance ao João Pedro do Brighton, que está fazendo uma grande Premier League, né? Podia dar uma chance ao João Pedro, que eu lembro de cabeça outro jogador que merece
Chance é o Ederson da Atalanta, que tá indo muito bem. É titular da Atalanta, o Ederson, jogando no Fortaleza. Muito bom Ederson. Meio de campo, podia dar uma chance. O Dodô da Fiorentina, lateral direito, muito bom. Do Brasileirão não tem muito o que falar, não. Acho que talvez ele possa dar uma chance ao Cauli do Bahia, ao goleiro lá do Atlético Paranaense, o Bento. Quando o Vitor Roque voltar, que ele volte em alto nível para voltar a ser chamado. É isso que eu espero da seleção, que continue fazendo. O que eu espero do Diniz é isso, tá? Eu não tenho muito o que saber ainda, porque é um trabalho muito novo ainda, é um trabalho bem diferente. A CBF quis isso, inclusive, um trabalho diferente, com um técnico de um estilo diferente. Foi esse o perfil que a CBF buscou quando contratou o Diniz. E o Ancelotti também. Então, não tem muito o que esperar. É isso. Então, essa foi a minha análise, esse foi o vídeo de hoje. Eu já vou voltar a fazer o vídeo do Barça assim que acabar a data FIFA. Vou voltar a fazer mais sobre o Barça, fazer prévias dos jogos do Barça, o que esperar dos jogos. Depois fazer vídeos sobre os próprios jogos do Barça, que o foco desse canal, já vou adiantar, é o Barça, é o Barcelona, mas também é futebol no geral. Então, a você aí que assistiu o vídeo, ficou até aqui, muito obrigado, um abraço e tchau!